Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Neste momento, quero estar aqui lendo a palavra do Senhor, para que todos possam junto nós meditarmos na palavra de Deus. Aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 1 que diz: Tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Veja, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra de uma maneira bem clara que nós nunca devemos, de maneira alguma, se apartar daquilo que nós aprendemos da parte do Senhor. Ficamos ligados, sempre lembrando, sempre recordando daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem falado a respeito da sua palavra, porque aqui o apóstolo Paulo, quando ele dizia que a segunda carta aos Coríntios, ele falava que ele tinha medo de que de alguma sorte o povo daquela época viesse se apartar das coisas de Deus, o inimigo viesse enganar os seus pensamentos, o seu sentido, eles pudessem assim se apartar das coisas de Deus, das coisas do Senhor Jesus, porque sabemos que as coisas que vêm da parte de Deus, ela vem de uma maneira humilde, de uma maneira simples, como nós vemos a palavra de Deus dizendo se apartar da simplicidade que há em Cristo, ou seja, a maneira de nós entendermos a palavra do Senhor é de uma maneira simples, é de uma maneira humilde, é o que nós podemos ver, porque a Bíblia nos refere de uma maneira bem clara, dizendo: assim como a serpente enganou a Eva, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque nós vemos, meus irmãos, muitas vezes dos nossos dias que está acontecendo, muitos estão ensinando a palavra de Deus, mas de uma forma diferente. Não é com essa palavra que a Bíblia nos diz, a simplicidade que há em Cristo. Muitos estão abandonando as coisas de Deus e seguindo por outros caminhos, ou seja, o caminho que agrada somente ao homem, agrada somente as coisas humanas e não agrada a Deus. Então nós vemos muitos pregadores dos nossos dias pregando as coisas que não pregando as coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia condena todo e qualquer tipo de pecado. E isso nós guardamos, temos que guardar mediante a palavra de Deus. Existem pessoas, muitas das vezes, querendo, vamos dizer assim, querendo maquiar, querendo dizer uma coisa que a Bíblia não está dizendo. A Bíblia se refere no sentido espiritual, dizendo que assim como a serpente enganou a Eva, assim também de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se parte da simplicidade que é em Cristo. Então a maneira de você entender, a maneira de você buscar a Deus tem que ser na simplicidade, tem que ser na oração. Não é através de sabedoria humana que nós vamos fazer a vontade de Deus. Não é isso, a Bíblia nos mostra que realmente não é desta forma, não é com sabedoria humana, mas sim com obediência na palavra de Deus, porque quando Deus falou ali com Adão e Eva no jardim, era para que eles viessem a obedecer, na verdade, é a palavra de Deus, mas nós vemos que eles desobedeceram. Satanás entrou na serpente e enganou a Eva, e assim eles corromperam aquela aliança que eles tinham com o Senhor nosso Deus. Da mesma forma, Paulo agora diz que suporte-me na minha loucura, porque Paulo dizendo, estou zeloso de vós com o zelo de Deus.
mas eu temo que no momento em que eu partir, Satanás também possa entrar e possa enganar assim como enganou a Eva. Então veja, meus irmãos, todo aquele evangelho que é pregado e que concorda com o pecado, esse evangelho não é de Cristo. Esse evangelho é humano, esse evangelho é do homem. É o homem que está querendo que a humanidade obedeça às palavras humanas. E a palavra de Deus é espiritual. Nós temos que obedecer em espírito e em verdade. É isso que a Bíblia nos mostra. É isso que a Bíblia nos quer. Que nós sejamos, na verdade, meus irmãos, obediente à palavra de Deus. Não obediente a uma regra, não obediente a um costume, mas sim a verdadeira palavra de Deus, como ela está escrito. Veja bem, nós podemos entender muito bem que Paulo diz claramente: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Então Paulo tinha um zelo de Deus pelo povo da época e hoje também por todos nós. Mas ele repete aqui dizendo, veja bem, Deus, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então veja bem, nós temos que se preparar como uma noiva do Cordeiro. Jesus é o noivo, Jesus é o esposo que vem buscar a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro. Então Paulo dizendo, eu tenho vós preparado como uma virgem pura, um marido, a saber, que é Cristo. Então Cristo virá para buscar a sua igreja, a sua noiva. Então nós temos que ser a noiva do Cordeiro, andar em obediência à palavra de Deus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então veja, meus amados e queridos irmãos, que a palavra de Deus nos diz que não é para nós se apartar da simplicidade que há em Cristo. Então existem muitos evangelhos por aí, pregadores do evangelho dizendo que as coisas mudaram, que as coisas agora é diferente. Irmãos, veja bem, meus amados irmãos, o homem ele pode mudar, o homem muda e as coisas deste mundo tudo muda. Mas a palavra de Deus ela não muda, ela foi ontem, ela é hoje, ela é eternamente. Então da maneira que ela era no passado, ela é agora. Aquilo que era pecado no passado é pecado hoje também. Nós temos que santificar a nossa vida, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Porque Jesus está voltando. Os sinais estão mostrando a volta de Jesus. Então nós temos que se apegar à palavra de Deus. Como aqui nós vemos a Bíblia dizendo de uma maneira bem clara, nós somos a noiva do Cordeiro, somos a igreja de Cristo que vai ser arrebatada naquele dia, no dia da vinda do Senhor, aonde o Senhor virá para buscar os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Então nós temos que estar preparados para este dia. Então vamos confiar mais e mais no Senhor e se esquecer de todas as coisas deste mundo e se apegar às coisas de Deus. Quando se diz respeito ao reino do céu, não podemos misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. A comparação das coisas espirituais são com coisas espirituais. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, Senhor, aquele que vive, aquele que reina eternamente, no nome do Senhor Jesus.